Argentino Júnior 1, Corinthians 0. Outro jogo tenebroso, pavoroso. Um show de horrores esse jogo do Corinthians. Péssimo. O Corinthians simplesmente não entrou em campo. Esse jogo foi ridículo do ridículo. E para começar, eu vou falar de poucas coisas boas que teve do Corinthians esse jogo. Porque teve coisa boa, foi bem pouca assim, rapidinho, para só falar de coisa negativa depois. Vamos começar pelo senhor Fausto Vera, que esse jogo jogou muito, jogou com raça, vontade, sofria falta. No primeiro tempo, ele simplesmente liderou o Corinthians junto do Pedro Henrique, que fez outra partida boa. Cara, assim, eu postei na rede vizinha que o Fausto Vera foi o melhor jogador do Corinthians no primeiro tempo. E teve um pessoal aí que ficou ofendido, cara. Eu não entendi o porquê, porque o Fausto Vera simplesmente jogou bem no primeiro tempo. Lembrando que foi ele que deu o lançamento pro Pedro Henrique cabecear a bola pro gol e o goleiro espalmar para escanteio. Foi dos pés desse cara que veio esse lançamento. Sempre que a bola ia pra zaga, ele buscava o jogo, pedia a bola, lançava, ele sofria falta, ele tentava armar o jogo, ele tentava fazer algo, chutava. Fausto Vera, ele é um cara esforçado. E cara, isso já tá virando perseguição com o cara. Porque ele é um bom jogador, ninguém desaprende a jogar futebol, entende? É perseguição, porque o Vitor Pereira ele era outro jogador, simplesmente. Com um elenco bem formado, com uma tática boa na equipe, o que o senhor Antônio Oliveira não vem trazendo, ele simplesmente não vai aparecer no jogo. Rodrigo Garro é o seguinte, o Garro é um cara esforçado. É um cara esforçado. Deu carrinho o jogo todo, tentou, mas tentou errado tudo. Tudo que o Rodrigo Garro tentou, ele errou, cara. E tá tudo bem você tentar, mas sempre errar, cara. O Rodrigo Garro errou tudo que ele tentou. Eu vejo que ele é um cara esforçado dentro de campo, mas não deu hoje. O Garro não jogou nada hoje. O que era pra ele fazer, não conseguiu. Claro que o elenco tá uma bagunça, o time não ajuda, mas sempre que ele mandava um passe, era um passe forçado que não dava em nada. O Garro simplesmente não existiu nesse jogo. Pra armar, não, talvez pra defender sim, mas pra armar ele não existiu. O Garro não conseguiu jogar bem, cara. Cássio, você é ídolo do Corinthians, você é o meu maior ídolo que eu considero, sabe, do futebol. Quando você se aposentar eu vou chorar, mas Cássio, pelo amor de Deus, você veste com o Carlos Miguel, deixa o Carlos Miguel um pouco no gol, porque o gol que você tomou hoje não pode, cara. Você tá tomando os gols ultimamente que não é a sua índole tomar esses gols, cara. Deixa o Carlos Miguel jogar um pouco, pelo menos. Porque foi assim que você começou a jogar. Porque o Júlio César falhava. Aí quando a torcida começou a pegar no pé do Júlio César, o treinador sacou ele e colocou quem? Você. E vai ser a mesma coisa. Enquanto você continuar falhando, mano, ninguém tem culhão no Corinthians pra tirar você e pôr o Carlos Miguel. Igual foi na sua época. Porque se uma pessoa não tivesse culhão pra tirar o Júlio César, talvez você nem estaria aí também. E, gente, é claro que o Cássio falhou. Como ele falhou nos outros jogos também. Só que a questão é o seguinte, galera. O Cássio falhou, mas, gente, nós estamos há mais de 400 minutos sem fazer um gol. São 4 partidas que a gente tem. Um empate, 3 derrotas. Sem fazer gol, cara. O Corinthians não fez gol. Não conseguiu armar jogada, criar jogada nessas 4 partidas que teve. E a maior culpa disso tudo é do Cássio. Que sai na entrevista coletiva aí, né? Na entrevista pós-jogo falando que tudo cai em cima das costas dele, que ele é o maior problema do Corinthians, gente. Toma vergonha na cara de ficar criticando esse cara aqui como o maior culpado de todos, que ele não é o maior culpado de todos. Ele pode falhar, ele pode ter uma parcela de culpa, claro que tem. Todos os que têm uma parcela de culpa. Mas falar que esse cara é o maior culpado do Corinthians atualmente, você está errado. Porque o time não cria, o time não tem jogada ensaiada, o time não tem jogada de aproximação. Não, jogada ensaiada até tem, mas dá errado. O time não tem jogada de aproximação, o time só dá lançamento nada a ver, forçado, que erra, principalmente o senhor Garro, que tenta, mas erra tudo. E cara, falar que esse cara aqui é o maior culpado, vocês estão de sacanagem, meu. Se não fosse pelo Cássio, a gente não teria nada do que a gente tem hoje, cara. E sim, o Cássio tem culpa, mas falar que tudo é culpa dele, pra cair nas costas dele, é sacanagem, tá? E cara, sinceramente, eu não quero ver o Cássio com outra camisa a não ser essa aqui, cara. Nem que seja, na minha opinião, já tem que dar espaço pro Carlos Miguel, porque eu quero que o Cássio se aposente no Corinthians. Eu não quero ver o Cássio com outra camisa do futebol brasileiro, gente. Pelo amor de Deus. O Fiel TT, Fiel Kids, né? Que agora é moda criticar jogador. Parem de falar que tudo é culpa dele. Que ele é o maior culpado do Corinthians. Ele tem parcela de culpa. Mas o maior culpado, vocês estão de brincadeira também, né? Falar dessa atrocidade que o Gustavo fez, porque na moral,
Cara, ele simplesmente empurrou o Bandeirinha. Cara, por que ele empurrou o Bandeirinha? Cara, eu falei no meu outro vídeo, quem gosta do Raul Gustavo, mano, não tem como gostar de zagueiro. Que ele não pisa no Corinthians, que o Corinthians rescinda o contrato desse maluco, que simplesmente empurrou o Bandeirinha, cara. Por que você vai empurrar o Bandeirinha? Você deixou a equipe numa situação que já tava difícil. Com expulsão, piorou o time. Porque o time do Corinthians já não tem quase nada. Aí você, com um a menos, expulso. Ah, cara. Que esse maluco é um Zé Ruela que sai do Corinthians, que pega suas coisas e vai embora. Nem o Bahia quis você. E você aqui é titular, por que será, né? Antônio Oliveira, essa derrota também tá na sua culpa. Porque, como você me tira o Félix Torres de novo, você tá tirando os nossos melhores zagueiros pra colocar o Ranieri na zaga. Sabe por quê? Porque quando o Ranieri vai pra zaga, quando tinha o Gustavo Henrique, você tirava ele e deixava o Félix Torres. Porque a gente sabe que o Gustavo Henrique é bem melhor que o Félix Torres e você tirou o Gustavo Henrique e colocava o Ranieri na zaga. Agora, como o melhor zagueiro tá com dengue, você tira o Félix Torres, que é melhor que o Gustavo, e deixa um maluco que pode ser expulso por simplesmente empurrar um Bandeirinha. Que, cara, é inacreditável o que esse maluco fez. Você simplesmente... Ah, cara, você faz a mesma coisa todo jogo. Tira um zagueiro, bota o Ranieri na zaga. O que o Ranieri é? Zagueiro, volante? Porque eu não entendo. Porque todo jogo o Ranieri vai pra zaga. Seja na linha de 3 deles zagueiros, com o Ranieri sendo volante voltando, ou quando ele coloca o Paulinho no meio de campo e puxa o Ranieri pra ser realmente um zagueiro. Porque não tá dando mais isso, Antônio Oliveira. Pare de ser o professor Pardal. É teimosia. Português, pare de ser teimoso. Pelo amor de Deus, cara. A gente não tem tempo. A gente não tem tempo. Eu espero que o brasileiro não fique parado com essa parada do Texas para não ver esse time medíocre jogar brasileiro, para a gente não ser rebaixado, para ser bem pela segunda vez na nossa história, cara. Porque com esse time nós tá perdido. O time do Corinthians não tem aproximação, não tem toque, tipo tic-tac. Eu não tô pedindo para ser o tic-tac do Pep Guardiola, mas eu quero que o Corinthians tenha tática de aproximação, de toque 1-2, porque não é possível, sempre é lançamento, sempre é chuveirinho. Os caras vivem espalhados no meio do campo, os caras sempre vivem longe, o cara tem que forçar um passe que o adversário pode interceptar no meio do caminho, o que é muito forte vai pra fora, como no lançamento, porque o time do Corinthians parece, depois desse um mês que a gente foi eliminado do Paulista, piorou. Depois que a gente foi eliminado um mês, piorou o time voltou piorado desde daquela vitória contra o Londrina, que o time titular não venceu o Londrina, que vai ser o time reserva com gols do Romero, certo? E desde aquele empate contra o Racing do Uruguai, que o Racing do Uruguai, sabe o que ele fez? Ganhou de 3-0 do Argentinos Júniors na casa deles. Ou foi 3-0 ou foi 3-1, não me lembro o resultado. Mas se o Racing do Uruguai, que não é nada no campeonato uruguaio, empatou com a gente e ganhou dos caras na casa deles, e nós com o time que era pra ser bom no papel, empata com os caras, perde para os Júniors, que depois que fez o primeiro gol, não foi mais nada no jogo. Os caras tirou o pé. Quando o Raul Gustavo foi expulso, os caras realmente tirou o pé. Porque se eles quisessem, eles poderiam vir mais para cima. O Corinthians também se fechou bem, enfim. Aí sabe o que o Antônio Oliveira fez? Tira o Romero para pôr o Kaká, porque ele fez, porque o Raul Gustavo fez a droga. Aí ele tem que compensar com mais uma zaga, né, para fazer a linha de 3, porque o Fausto Vera, até o Fausto Vera virou zagueiro. O Fausto Vera sumiu um pouco no jogo, por quê? Porque ele fez o terceiro zagueiro que o Ranieri fazia. Cara, é tenebroso isso, esse 4-1-4-1 que ele faz, que às vezes vira uma linha de 5 na zaga. Cara, é simplesmente o Antônio Oliveira tá perdido no Corinthians. O nosso centroavante da Borja não recebeu nenhum passe hoje, nem chutou pro gol. O time do Corinthians simplesmente no ataque não existiu. O único que tentou alguma coisa foi o Pedro Henrique no ataque, que ainda foi substituído pelo cansaço. Cara, eu entendo ele tirar o Pedro Henrique porque ele cansou, mano. O Pedro Henrique foi o único do ataque nosso que tentou algo, correu e cansou. O Wesley é aquela velha história. Ele entra no segundo tempo, parece que vai jogar bem, mas ele é o mesmo Flamengo sempre. Sempre quer resolver as coisas o Wesley sozinho, não levanta a cabeça, parece que a cabeça dele é grudada no chão, consegue levantar e ver o companheiro do lado dele. Teve um lance lá que ele podia tocar pro Paulinho, não tocou. Então assim, o Corinthians tem que parar de ser muito individualista e o Antônio treinar entrosamento. Treinar o coletivo do time. Porque esse time só vive lançando, só vive mandando bola alta. Não manda um toque 1-2-1-2. Consegue fazer toque de aproximação. Que o time morre. Morre. Cara, simplesmente o Corinthians está tenebroso.
E cara, domingo tem mais contra o Fluminense e simplesmente, cara, tá desanimador ver o jogo. Você não tem uma perspectiva de melhora. Esse mês parado era pra gente voltar bem, mas voltamos pior que já tava. No Paulista estava melhor ainda, agora voltamos pior. Parece que esse mês o Antônio Oliveira desaprendeu a ser técnico, porque ele só faz substituição ruim. O time tá perdido. Parece que o time não sabe o que o treinador pede, e o que o treinador pede tá errado e ele tenta fazer do jeito dele, que às vezes dá errado, às vezes dá certo. Enfim, cara, tá uma bagunça com esse Corinthians. O melhor jogador nosso hoje pode ter sido o Fausto Vera, porque as chances vieram dele. O Pedro Henrique também tentou. Quase teve o gol no final do Kaká, cabeceou a bola, o goleiro pegou. Enfim, nada deu certo pro Corinthians hoje. Comente aqui o que você achou do jogo, porque, cara, tá simplesmente tenebroso esse time do Corinthians. Bem, fiel, o Igor Coronado não vai poder jogar hoje contra o Argentinos Júniors porque ele sentiu desconforto muscular durante os treinos de ontem na segunda-feira, certo? Então, ele não viajou para a Argentina. Essa informação começou lá com o meu timão, quando os jogadores estavam saindo do ônibus e ninguém avistou o Igor Coronado. E logo depois, o clube ainda não tinha explicado o motivo, mas depois descobriram que durante os treinos de ontem, o Igor Coronado sentiu desconfortos musculares e não iria viajar para a Argentina. Então ele ficou ontem para realizar tratamentos no CT Dr. Joaquim Grava. Então provavelmente a escalação vai mudar, lembrando que quem entrou no lugar de Coronado foi o Pedro Henrique. Então provavelmente será a mesma base da escalação que eu falei ontem para vocês aqui, só que no lugar do Coronado será o Pedro Henrique. É o que tudo indica. Talvez o Antônio Oliveira coloque o Wesley ou outra pessoa, mas na minha opinião, pelo que foi treinado ontem, talvez Pedro Henrique seja o substituto de Igor Coronado no jogo de hoje pela Sul-Americana. Fiel, o Corinthians negou a proposta do West Ham pelo Wesley, é isso mesmo. Segundo a apuração do meu timão, o West Ham tinha enviado uma proposta para o Corinthians pelo Wesley no valor de 15 milhões de euros, o que dá aproximadamente 82 milhões de reais por mais 80% dos direitos econômicos do jogador. Então o Corinthians negou a proposta pelo jovem de 19 anos, que ele segue no clube do Parque São Jorge. Lembrando que a sua multa rescisória é de 100 milhões de euros, aproximadamente 552 milhões de reais. Mas aí, fiel, você acha que o Corinthians fez certo isso, ou acha que o West Ham deveria aumentar o valor para, então, quem sabe, o Corinthians vender ele? Fiel, Antônio Oliveira pode balançar no cargo de treinador do Corinthians? A informação é a seguinte: ela foi entregue pelo Semir Carvalho do Café Setorista e fala que na partida de hoje contra o Argentinos Júniors, válido pela Sul-Americana 2024, ele está sendo bancado pela diretoria alvinegra. Ele está sendo apoiado e bancado pela diretoria do Corinthians. Mas caso perca hoje, ele já começa a balançar no cargo contra o Fluminense pelo Brasileirão, jogo no domingo. Então é o seguinte, gente, caso ele vença hoje, a barra dele já vai ficar mais limpa, mais tranquilo, vai aliviar. Mas caso perca contra o Fluminense, já começa a balançar. E caso ele perca contra o Fluminense também, aí vai depender da diretoria e da pressão da torcida, né? Porque a diretoria gosta de ficar verificando o que a torcida fala nas redes sociais, vídeos, enfim. Só que o que eu falo pra vocês é que a informação de Samir está sendo bancado hoje, mas caso perca, já começa a ficar balançando no cargo a partir do jogo contra o Fluminense. E aí, fiel, o que você acha? Você acha que ele deve cair mesmo, ou você acha que devemos ficar com ele por mais algum tempo, para ele treinando e tentar propor mais ainda o seu estilo de jogo no Corinthians? Comente aqui a sua opinião que eu quero saber.